Olá, hoje vamos estudar um tema que reúne palavras que podem parecer opostas. De um lado, sofrimento e angústia, do outro lado, fé e esperança. Mas, na verdade, devemos olhar como complementares. O Salmo 16 é um salmo que é indicado na lição como o salmo base. Vamos ler todo ele, cada um deve ler todo ele, mas eu quero destacar principalmente aqui no primeiro versículo. O salmista ele faz uma declaração de amor a Deus, depois ele explica que ele passou por grandes dificuldades a ponto de estar prostrado, como nesse pedaço aqui. Mas vale a pena ler o salmo todo. O que a gente aprende, não só com a experiência do salmista, mas com a vida, com muitos aspectos da nossa vida, ninguém consegue ser forte o tempo todo. Mas sim, é possível encontrar força e renovação em Deus. Então, não tentemos ser super-homens ou super-mulheres. Não devemos achar que a tristeza ou a depressão, que é uma tristeza mais profunda, que são sinônimos de fraqueza, de falta de fé, de falta de espiritualidade, porque elas não são. As doenças da alma, assim como as doenças do corpo, elas podem vir sobre qualquer pessoa e não é culpa da pessoa se elas acontecem. Embora muitas vezes não sejam explícitos os momentos, os motivos do sofrimento, como no Salmo, a gente pode observar que a tristeza foi tão grande que o salmista desejou até mesmo a morte. Tem um verso que ele fala que bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor. Então, o salmista não era uma pessoa sem fé. Todos nós podemos passar por esses momentos de angústias tão profundas como essa. Mas nós vemos também no testemunho desse salmista que, apesar da angústia ser muito forte, praticamente insuportável, a angústia não chegou a vencê-lo. Ele encontrou forças para superar as angústias, invocando o nome do Senhor, que é o que nós devemos fazer, clamar pelo nome do Senhor em meio às nossas angústias. E a experiência de livramento, quando ela acontece, ela vai produzir um comportamento de adoração, é o que a gente vê ali na continuidade do salmo e até na abertura, quando ele nos mostra, o salmista, que diante de tudo que ele passou, ele conseguiu dar mais valor ainda à vida e à fé dele. Isso é muito importante, transformar as experiências negativas de angústia, de sofrimento, posteriormente nos trazerem aprendizado e nos aproximarem de Deus. Não que precisemos passar sempre por isso. A teologia de tradição metodista, ela não coloca o sofrimento como algo necessário, no sentido de que tem que acontecer e que é um fardo a ser carregado por nós em vários momentos. Não, não é bem assim. Mas a espiritualidade e a fé que nós praticamos, nós sabemos que somos humanos, nós não somos deuses. E por sermos humanos, nós estamos sujeitos a todas as experiências humanas, inclusive o sofrimento. E as dificuldades, na verdade, elas podem nos humanizar mais. Nós podemos, através dela, descer do nosso pedestal, lembrar que temos limites e até entender o limite dos outros. A gente, quando passa por sofrimentos, a gente às vezes se torna realmente mais compreensivo, mais solidário com o outro, porque se torna mais fácil compreender aquilo que o outro está vivendo. Então, além de nos aproximar de Deus, de depois de vencido ser motivo de regozijo espiritual, o sofrimento ele tem essa outra utilidade, que é nos tirar de posições muitas vezes pouco solidárias, egoístas, e nos levar a entender, valorizar e ser mais solidários com as outras pessoas. Então, como já falei, a gente é como se estivesse descendo do pedestal.
e se reconhecendo como pessoas que não são autossuficientes. Isso pode ter um efeito terapêutico semelhante ao da confissão de pecados. Porque quando a gente confessa um pecado, a gente está assumindo as nossas fraquezas. E a gente está buscando em Deus restauração e cura. E é o mesmo que acontece quando a gente passa por um sofrimento. Um poeta e um filósofo, ele falou que devemos compreender que o sofrimento vem por sermos seres incompletos. Todos nós somos incompletos. Por quê? Porque precisamos de Deus e precisamos do outro para termos uma maior plenitude, para exercermos o amor. Então, aceitar a nossa incompletude e vivenciar o sofrimento é parte de um movimento que pode representar um impulso nosso rumo à completude, que não vem senão saindo de si mesmo, como o próprio Jesus já falou, quando ele disse: se o grão não morrer debaixo da terra, não virá a espiga alegrar a mesa, é preciso renunciar a si mesmo para que a gente possa ter uma ligação mais forte com Deus, uma experiência espiritual mais alta. Então, esse é outro ponto do sofrimento, da angústia, pode nos levar a um caminho de exercício da fé. E olha, devemos, juntamente com a oração, com o cultivo espiritual, dependendo da doença da alma, principalmente quando ela se agrava, depressão, buscar sim apoio. Nós devemos buscar apoio médico, dependendo da situação, psicológico, terapêutico. Isso não tem nada de vergonhoso, isso não diminui nada a pessoa. Da mesma forma que quando temos uma doença do corpo, nós procuramos apoio de um médico, a doença da alma, nós devemos procurar apoio de um terapeuta, que pode ser um psicólogo, que pode ser um psiquiatra, e, juntamente com isso, o apoio pastoral, o apoio dos nossos irmãos e as nossas orações. Mas muito cuidado. Hoje, com muitas coisas na nossa sociedade, virou uma indústria de antidepressivos, de remédios que podem ser necessários, não estou contra a medicação, mas muitas vezes são remédios que são usados de forma abusiva, principalmente por quem se automedica, mas não apenas, e que apenas assim anestesiam e deixam a pessoa às vezes mais doente do que nunca. Então, cuidado ao buscar apoio. E vamos nos lembrar, gente, que a nossa jornada não se acaba aqui na Terra. Aqui nós teremos aflições, o próprio Jesus deixou claro isso. Mas tenhamos em mente para onde estamos indo. Vamos nos lembrar que a nossa jornada terrena ela é limitada e cheia de percalços, mas nós estamos indo para o quê? Para a glória eterna, para a salvação, para junto de Deus Pai, e depois que nós chegarmos lá, todo o sofrimento, toda angústia cessará. É essa a promessa que nós temos da Bíblia. E como John Wesley, o nosso fundador do metodismo, ele disse: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E Ele está conosco, inclusive nos momentos de angústia. Que Deus nos abençoe ricamente. Que Deus nos dê força e sabedoria para que nós possamos enfrentar os momentos de angústias de maneira adequada, com fé, vivenciando esses momentos, aprendendo com eles e buscando a superação. Amém.